Olá, sejam todos bem-vindos a mais essa reunião mediúnica promovida pelo CETRELV, Centro Espírita Terceira Revelação, Luz e Verdade. Casa situada aqui em São Paulo, no bairro da Vila Romana. Você deseja conhecer um pouco mais sobre a nossa casa? Por favor, entre na internet e digite www.cetrelv.com.br, onde você vai encontrar mais informações relativas a essa casa e aos trabalhos que essa casa executa aqui na cidade de São Paulo. É um centro espírita, fica aqui o convite. Hoje nós estaremos dando continuidade nessa reunião mediúnica a um estudo de um livro muito interessante, um estudo da Lavra do nosso irmão Francisco Cândido Xavier, de autoria do mentor do nosso irmão Chico, que é Emmanuel, mentor espiritual. Chico, através da psicografia, ele nos traz importantes informações que Emmanuel nos apresenta. Hoje nós estaremos trabalhando no livro na sequência, o estudo do livro Roteiro, e nós estaremos falando da lição de número 6, que tem como título Perispírito. Logicamente, antes de a gente iniciar os nossos trabalhos, a gente deve fazer sempre uma conexão, estabelecer uma aliança, estabelecer uma corrente de bons fluidos e de bons pensamentos. Para isso, nós utilizamos o recurso da prece. A prece, ela nos religa ao Criador, nos religa ao nosso Pai Criador e nos liga também a todos os irmãos e irmãs encarnados e desencarnados que se encontram dentro dessa corrente de sintonia. Corrente do bem, corrente do amor, corrente daqueles que procuram estabelecer sempre desenvolvimento intelectual e moral para que a gente possa ter felicidade e paz. Nosso Mestre, Jesus Cristo, nos disse que onde dois ou mais ali estiverem em seu nome, ele lá estaria. Então, vamos utilizar a prece que ele mesmo nos ensinou, a fim de que ele possa estar junto de nós e toda a espiritualidade amiga possa nos acompanhar, possa nos inspirar nos estudos que nós realizaremos logo mais. Iniciamos a nossa prece. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos introduzas na tentação, mas livra-nos de todo mal, que assim seja. Graças a Deus, graças ao Mestre Jesus. Como eu disse, nós estamos estudando o livro Roteiro, nós estamos seguindo o roteiro de estudo do livro Roteiro, livro de autoria do nosso irmão Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, e hoje nós estaremos falando da lição do número 6, Perispírito. Normalmente eu gosto, como é um livro sequenciado, é um livro que segue um roteiro, nós procuramos sempre apresentar alguma coisa do capítulo anterior para que a gente possa ter uma fundamentação, uma base de fundamentação, para a gente poder caminhar um pouco sobre aquilo que Emmanuel vai nos apresentar no capítulo do número 6, que trata do perispírito. Como introdução, a gente poderia colocar o seguinte. Na lição anterior, refletimos sobre como atua o nosso espírito no mundo material em que se encontra, nos círculos da matéria. Como nós aqui agimos, como o nosso pensamento age aqui no círculo da matéria. Ele nos ensinou, o benfeitor Emmanuel, que o nosso pensamento tudo cria, renova e destrói para refazer. A energia mental é o fermento vivo que improvisa, altera, constringe, alarga, assimila, desassimila, integra, pulveriza ou recompõe a matéria em todas as dimensões. Nesse novo capítulo, somos convidados agora a adentrar em um campo de grande importância. Eis que se trata de matéria, não obstante ser sutil, invisível aos nossos olhos humanos, mas ainda assim matéria. Nós estaremos falando então agora do corpo perispiritual. Quando encarnados, nós utilizamos aqui na matéria de um corpo material. Esse corpo físico que nós utilizamos é o veículo pelo qual o espírito, o ser inteligente da criação, se expressa no mundo material. Quando nós aqui nascemos, nós aqui recebemos esse corpo físico nessa escola de aprendizagem, planeta Terra,
é uma escola, é uma bendita escola de aprendizagem, é um mundo de provas e expiações, é um mundo de ensinos fundamental. Ao terminar todo o nosso estudo aqui nesse mundo, nós retornamos ao mundo espiritual de onde viemos. Por isso, é sempre bom lembrar que somos espíritos. Estando encarnados ou desencarnados, somos espíritos. Muitas pessoas, às vezes, fazem alguma confusão e, às vezes, pensam da seguinte forma: quando eu morrer, meu espírito vai. Isso está errado, gente. Quando eu morrer, eu vou, porque eu sou espírito. Encarnado ou desencarnado, eu sou espírito. Eu fui criado por Deus como espírito. Em cada um dos planos da vida, aqui na vida material, eu me utilizo de um veículo para me expressar. Sou um espírito que preciso de um veículo para me expressar. No mundo material, o corpo físico. No mundo espiritual, da onde eu venho, eu preciso de um corpo que ali possa interagir com aquele mundo. E a esse corpo, no mundo espiritual, nós damos o nome de perispírito. É o corpo que o espírito utiliza no mundo espiritual, no mundo da onde ele vem, no mundo aonde ele vive. Ele vem ao planeta Terra de tempos em tempos, para que aqui possa se utilizar do laboratório da vida, a fim de se aperfeiçoar, a fim de trazer aqui desenvolvimento, utilizar-se desse corpo, nesse mundo material, e desenvolver-se moral e intelectualmente. Hoje, no capítulo 6, nós estaremos falando um pouco sobre esse corpo que nós utilizamos no mundo espiritual, que nós damos o nome de perispíritos. Adentraremos assim nessa busca de aprofundar nossos conhecimentos sobre o tema da lição, sem nos esquecermos que é o pensamento que age diretamente no perispírito. Aqui no mundo material, o pensamento, ele se utiliza do corpo físico e se utiliza dos meios materiais, como nós vimos no capítulo anterior, para que aqui ele possa construir coisas. Ele pensa, exemplo, quero fazer uma casa. Eu sento, penso, dimensiono, coloco tudo isso no papel, faço uma planta, faço um projeto. E a partir desse projeto, agora eu vou em busca dos materiais e em busca das pessoas que me auxiliam a construir uma casa. No mundo espiritual, o pensamento ele age sobre a matéria, sobre toda a sua circunvizinhança, inclusive na própria matéria que constitui o seu veículo de manifestação nesse mundo espiritual, que é o seu perispírito. Portanto, não nos esqueçamos, é o pensamento que age. Agora vejamos o que nosso irmão Emmanuel nos traz a respeito disso. Vamos acompanhar. Ele começa com uma pergunta que é uma das perguntas mais importantes de todo o nosso estudo que nós iremos realizar a partir de agora. Como será o tecido sutil da espiritual roupagem que o homem envergará sem o corpo de carne além da morte? Como será o corpo que o homem aqui no sentido do ser humano, seja homem, seja mulher, é o ser humano. Qual é o corpo que o ser humano usa no mundo espiritual? Como é esse corpo? Tão arrojada é a tentativa de transmitir informes sobre a questão aos companheiros encarnados, quão difícil se faria esclarecer a lagarta com respeito ao que será ela depois de vencer a inércia da crisálida. Colado ao chão ou à folhagem, arrastando-se pesadamente, o inseto não desconfia que transporta consigo os germes das próprias asas. Interessante, né, a analogia, porque é muito difícil explicar para nós aqui encarnados algo que para nós é imponderável. O que é ser imponderável? O imponderável é aquilo que não pode ser medido, não pode ser pesado, que não há equipamentos, por enquanto, desenvolvidos que possam mostrar a presença daquilo. Sabemos que no universo o homem conhece aproximadamente 2% do universo. Aquilo que ele é capaz de medir, aquilo que ele é capaz de sondar com os instrumentos, aquilo que é ponderável.
todo o restante, ou seja, 98% do universo, é chamado de energia escura, porque ele é imponderável. Nós não possuímos ainda técnicas, não possuímos meios de medir. Sabemos que está lá, sim, sabemos que está lá. Porém, não temos ainda dispositivos, não temos ainda condições de medir, porque todo esse 98% está fora de um padrão vibracional. O padrão vibracional ao qual nós ainda pertencemos. Nós estamos em estado vibracional e todo esse restante está num outro estado vibracional que para nós é desconhecido. Podem ser diversos estados vibracionais, ou seja, diversas dimensões. Nós ainda não temos condições de medi-las, nem de senti-las, nem de vê-las. Matematicamente, nós sabemos que eles existem. Matematicamente, existem equações que provam a existência desses universos ou multiversos ou múltiplas dimensões. Matematicamente, elas são provadas, mas ainda não temos dispositivos e nem técnicas para poder medir, para que possamos ver, para que possamos sentir. Ainda nos é muito difícil compreender toda essa parte que ainda é imponderável para nós. Porém, com o auxílio dos nossos irmãos que vivem dentro dessas dimensões espirituais, eles podem nos trazer algumas analogias, podem nos trazer algumas informações que possam nos dar um pouco mais de condições de entender, compreender o que é esse mundo espiritual. A partir daquilo que nós vemos, a partir daquilo que nós sentimos, a partir daquilo que é ponderável para nós, eles podem nos trazer comparações. E através dessas comparações, a gente pode ter uma ideia do que seja esse corpo espiritual, do que seja esse mundo espiritual. Vejamos o que eles nos trazem. A metáfora do crisálide, a nos lembrar estar encarnado, é um momento de grande limitação para o espírito e que nossos sentidos estão limitados à nossa condição atual. Como eu disse, nós temos aqui apenas os sentidos, os 5 sentidos, que nos permitem estar nesta dimensão e a partir dessa dimensão nós somos capazes de ver tudo aquilo que é ponderável, de sentir tudo aquilo que é ponderável. Nós temos limitações impostas pelo corpo somático, ou como nós costumamos chamar, nosso veículo físico, o corpo físico. Inclusive do nível vibratório do nosso planeta, o planeta de provas e expiações. Para compreendermos isso com maior clareza, socorremos de um diálogo do livro Renúncio, entre Antênio e Alcione, que apresenta requerimento para encarnar na Terra e era advertida do grande risco que isso representava. Vejamos o texto. Artênio fala: já ponderastes para quem? Para Alcione. Já ponderastes nos obstáculos imensos? Lembra que o próprio Jesus, penetrando na região terrena, foi compelido a se aniquilar em sacrifícios pungentes. Recorda que as leis planetárias não afetam somente os espíritos em aprendizado ou reparação, nós, mas também os missionários da mais elevada estima. Experimentarás igualmente o óbvio do esquecimento transitório, embora não tanto agravados em virtude de tuas conquistas, sentirás o mesmo desejo de compreensão, a mesma sede de afeto que palpitam nos outros mortais. Quem é Alcione? Alcione é uma história, essa é uma história também que foi narrada pelo nosso irmão Emmanuel, que está no livro Renúncio, psicografia do nosso irmão Francisco Cândido Xavier. Alcione é um espírito que já esteve aqui no planeta Terra, que já alcançou o desenvolvimento intelectual e moral, que o qualificam a estar em outros padrões vibracionais e a continuar o seu aprendizado, o seu crescimento em outros mundos que estão em outros padrões vibracionais diferentes do nosso. Ela se encontra num mundo feliz, num mundo onde não há mais expiações, há provas, há aprendizado, mas não há mais a presença de expiações. Porém, lá ela se sente muito triste, pois na retaguarda, ou seja, em todos os amores, em todos os espíritos com os quais ela teve contato e com os quais ela desenvolveu grande sentimento e afetividade,
muitos desses continuam na retaguarda e alguns, em especial, um deles, ele se encontra aqui na retaguarda, encarnado aqui no planeta Terra e que tem ainda que vencer diversas dificuldades. Ela se propõe, portanto, já estando em melhores condições vibracionais, a retornar aqui ao planeta Terra, ao retornar ao mundo de provas e expiações, a fim de ser uma missionária, a fim de ajudar a estes que ficaram na retaguarda, a fim de que eles possam ali se desenvolver intelectual e moralmente e possam, enfim, sair de uma escola de nível fundamental e estabelecer-se agora numa escola onde elas vão continuar o seu processo de evolução. A nossa evolução é contínua e nunca termina. Nós estamos sempre em busca da perfeição, somos perfectíveis. Ser perfectível é aquele que está em busca da perfeição e todos nós estamos nessa busca, estamos nessa jornada. Alguns estão mais na frente, outros estão ainda na retaguarda. A proposta de Alcione é voltar à retaguarda e ali auxiliar aqueles que estão na retaguarda. O nosso irmão, porém, alerta a nossa irmã Alcione que ao fazer isso, ela vai entrar numa escola de provas e expiações, onde ali o sentimento ainda é muito forte. Há uma forte atração pelos meios e pelas coisas que compõem o mundo material. O mundo material ainda exerce uma forte atração e tudo aquilo que existe aqui nesse mundo, que deveria ser meios para que o espírito alcançasse mais rapidamente a sua perfeição, o seu desenvolvimento intelectual e moral, acabam atraindo um excessivo do espírito. E ele acaba se perdendo no meio e ele acaba se atrasando. A nossa irmã, ela vai ser direcionada ao seu pedido a esse nível. Porém, as provas que serão impostas a essa irmã serão muito diferentes das provas daqueles que se encontram aqui no mundo de provas e expiações. A quem é muito dado, muito será pedido. Não se coloca fardos pesados sobre ombros frágeis, já dizia o nosso irmão Jesus Cristo, nosso mestre na teologia. Portanto, as provas que se expõem um espírito aqui no mundo de provas e expiações, um espírito que ainda se encontra num padrão vibratório coerente com essa escola, são diferentes das provas que serão impostas a um espírito que já tem os seus ombros mais fortes. A esse espírito será ali realmente colocadas provas que possam ali exercer sobre esse espírito capacidade que ele possa ali desenvolver-se, tanto intelectual e moralmente, mesmo estando num planeta de provas e expiações. Suas provas, às quais ele será ali submetido, são coerentes àquilo que ele já tem capacidade de administrar. Ou seja, aqueles que ainda se encontram aqui no mundo de provas e expiações e que aqui pertencem, serão pedidos aquilo que lhe pode oferecer. Conta de mais, conta de menos, conta de vezes, conta de dividir. Porém, a essa nossa irmã, que já se encontra num grau universitário, aqui quando colocadas, não serão pedidos conta de mais, conta de menos, conta de divisão ou multiplicação, mas sim cálculo diferencial, e sim diferenciais integrais, e sim transformadas, e assim sucessivamente. Ou seja, será exigir dele em coerência aquilo que ele já conseguiu administrar. E é isso que o nosso irmão está avisando a nossa irmã. Olha, as provas que você vai ter lá naquele planeta, ajudando essas pessoas, serão em coerência com aquilo que você já tem capacidade de administrar. E o mundo lá é um mundo bem complexo. Você está preparada realmente para isso? Vamos continuar. Para esclarecimento desses problemas, minha querida, o Mestre deixou à comunidade dos discípulos profundos ensinamentos no seu Evangelho. Lembra? Ele desceu lá dos altiplanos, sem necessidade, e veio nos trazer aqui o Evangelho, a sua vida. E vejam como ele saiu e quais foram o que a ele foi exigido. Ele terminou crucificado. Percebem? Qual foi o grau das dificuldades e tudo aquilo que ele teve que vivenciar e tudo aquilo que ele teve que viver para que o seu Evangelho ficasse aqui para nós.
nos mostrando que as provas vêm desde o nível fundamental até ao nível dos altiplanos ao qual ele se encontra. Ou seja, a cada momento que nós nos desenvolvemos, novas provas nos são apresentadas, para que a gente possa ir nos edificando o conhecimento moral e intelectual e para que a gente possa ir purificando, crescendo, edificando cada vez mais essa roupagem que nós vamos falar, que é o perispírito. Sabemos que Pollux, quem ela pretende ajudar, parte com deveres de suma importância em função da coletividade e tu te sentes preparadas para neutralizar a poderosa lei de atração das almas? Não o digo no sentido de preocupações subalternas, porque isso você já dá conta, mas ponderando a grandeza de teus sentimentos afetivos em relação à grandeza mais sublime das obrigações assumidas para com Deus. Terás ânimo para lhe ouvir no mundo os rogos amorosos, mantendo-o no seu posto incólume e sobranceiro à solidão de si mesmo? Será capaz de vê-lo sofrer e não interagir, permitir com que ele possa vencer as suas provas, estar ali dando amparo, mas não vivendo as provas dele? Ele tem que viver as suas próprias provas. Sem dúvida, a lei terrestre te encherá de desejos e te induzirá a considerar a possibilidade de proporcionar-lhes filhos afetuosos, em obediência aos teus princípios naturais. Além disso, teus afetos de outras épocas, como por exemplo os que foram pais amorosos, receberão a palma de tuas lutas ásperas e agudas provações. A senda de quase todos os teus amigos está semeada de espinhos, e que eles próprios plantaram no seu desapego à misericórdia do Todo-Poderoso. Ou seja, você vai estar no meio de muita gente que está passando por grandes provas e alguns até em aspecto expiatório. Você se sente ali preparada para auxiliar e não assumir as provas deles, mas para auxiliá-los a vencer essas provas? Conheço numerosos irmãos que, depois de pedirem missões arriscadas como essa, voltaram onerados de 1000 problemas a resolver, retardando assim preciosas aquisições. Percebem? Porque, chegando aqui, às vezes, esses espíritos podem sucumbir. Eles não são perfeitos. Eles estão se aperfeiçoando. E vendo o sofrimento daqueles que eles amam, eles assumem a dianteira de querer solucionar os problemas para os irmãos, não deixando que eles solucionem, ou seja, impedindo que eles possam evoluir, e com isso trazendo mais problemas para si e para o irmão, que perde a encarnação. Percebem como é arriscado esse tipo de coisa? Alcione já era uma borboleta, ou seja, lembram da crisálida? Ela já tinha se livrado da crisálida e já tinha se tornado uma borboleta. E, por amor, rogava retornar à condição de lagarta, restringindo sua condição espiritual com grande risco para si mesmo. E nós, que ainda transitamos ao lado dos que rastejam no lodo de suas e nossas imperfeições, precisamos compreender esses ensinamentos, não apenas para conhecer outras realizadas, mas para almejá-las. Mas poderá a alma esquecer de si mesma? Será que Alcione ela poderá esquecer de si mesma? Poderá ser abnegada? Será que Alcione deixou em sono pelo esquecimento parcial proporcionado pela encarnação sua condição espiritual, não obstante estar encarnado em um planeta que já não lhe pertencia? Recomendo a leitura do livro, para que a gente possa compreender um pouco mais. Fica aqui o convite, né, gente? Fica aqui o convite. Mas, prosseguindo com a lição, poderemos entender, mesmo não lendo o livro, um pouco mais a respeito dessas duas perguntas. Vejamos mais um trecho. O perispírito é, ainda, corpo-organização que, representando o molde fundamental da existência para o homem, subsiste além do sepulcro, de conformidade com seu peso específico, desenvolvimento intelectual e moral. Ele está aqui nos dando uma ideia do que é esse perispírito. O perispírito em si ele é uma cópia do corpo físico. É a partir do perispírito que o corpo físico é moldado. Esse perispírito, conforme nós vamos aqui nos desenvolvendo intelectual e moralmente,
ele vai cada vez ficando menos denso. Ele deixa cada vez de ter menos peso específico. Ele consegue, dessa maneira, ser cada vez mais sutil e mais leve. Formada por substâncias químicas que transcendem a série estequiométrica. O que é a série estequiométrica, né, gente? Lembrando lá dos ensinos do ensino fundamental, né? É o peso específico dos elementos da tabela periódica que vai até 60, de 0 até 60. Conhecido até agora pela ciência terrena, a própria tabela periódica com seus elementos. É a aparelhagem de matéria rarefeita, alterando-se de acordo com o padrão vibracional do campo interno, de acordo com o desenvolvimento intelectual e moral do ser, do espírito. Esse corpo perispiritual, ele é mais ou menos denso. Formado por algo que ainda desconhecemos, esse corpo do espírito, perispírito, mantém o padrão vibratório do campo interno. Assim, quanto mais elevado o espírito, quanto mais harmônico o seu espírito com as leis divinas, mais isto irá refletir no seu perispírito e em seu corpo quando encarnado. Ou seja, quanto mais sutil, mais perfeito é esse perispírito, mais ele reflete sobre o aparelho físico que aqui ele vai habitar quando encarnado. Kardec nos auxilia a compreender. Vejamos o que ele coloca, o que ele nos apresenta. Perispírito. O que é perispírito? De peri quer dizer em redor e espíritos, em redor do espírito. Perispírito, em redor do espírito. Corpo que o espírito se utiliza no mundo espiritual. Inventório semimaterial do espírito, depois de sua separação do corpo. O espírito o adquire no mundo em que se acha e muda-o ao passar de um para outro mundo. É mais ou menos sutil ou grosseiro, conforme a natureza de cada globo, ou seja, o perispírito dos espíritos que habitam o planeta Terra, ele é muito mais denso do que o espírito do planeta onde o nosso irmão Alcione se encontra ali encarnado. Ali o seu perispírito é muito mais sutil. O perispírito pode tomar todas as formas, à vontade do espírito. Lembra que eu falei do pensamento? O pensamento molda no mundo espiritual tudo que está à sua volta, inclusive o próprio corpo do espírito no mundo espiritual. O perispírito ele é muito plástico. E a partir daquilo que o pensamento ali sugere, ele pode se tornar mais ou menos, por exemplo, mais jovem, mais velho. Se você aqui, encarnado, não tem cabelo, no mundo espiritual basta que seu pensamento ali projete e ponha na sua cabeça espiritual, na cabeça do perispírito cabelo, você vai ter uma bela cabeleira. Bem como aqui, você desencarnando com uma idade já muito avançada, no mundo espiritual, você pode, através do pensamento, deixar o seu corpo perispiritual na forma em que você se sente melhor, na forma em que você se vê melhor. A forma como você se vê é a forma como esse corpo perispiritual vai se apresentar no mundo espiritual. O espírito pode tomar, então, todas as formas, à vontade do espírito. De ordinário, afeta a imagem que tinha em sua última existência corpórea, quando ele ainda não tem esse domínio mental. Posto que, de natureza etérea, a substância do perispírito é suscetível de certas modificações que a tornam perceptível aos nossos olhos. É o que se dá nas aparições. Pode até, por uma união com fluidos de certas pessoas, tornar-se temporariamente tangível, isto é, oferecer o tato, a resistência de um corpo sólido, assim como se tem visto nas aparições estereótipas ou palpáveis. A natureza íntima do perispírito é ainda desconhecida. Poderia, porém, supor-se que a matéria dos corpos é composta de uma parte sólida e grosseira, e de uma parte sutil e etérea, que somente a primeira sofra a decomposição, corpo físico, produzido pela morte, ao passo que a segunda persiste e acompanha o espírito. Assim, o espírito teria um duplo envoltório,
A morte apenas os despojaria do mais grosseiro, do corpo físico. O segundo, que constitui o perispírito, conservaria a marca e a forma do primeiro, do qual é uma espécie de sombra. Mas sua natureza essencialmente vaporosa permitiria que o espírito lhe modificasse a forma à vontade e a tornasse visível ou invisível, palpável ou impalpável. O livro Instruções Práticas sobre Manifestações Espíritas, Vocabulário Espírita, foi de onde nós trouxemos essas informações. Mas vamos seguir com o nosso livro de hoje, que é o livro Roteiro. Emmanuel nos traz mais informações. Organismo delicado, extremo poder plástico, modifica-se sob o comando do pensamento. É necessário, porém, acentuar que o poder apenas existe onde prevaleça a agilidade e a habilitação que só a experiência consegue conferir. Ou seja, como o próprio Kardec nos comunicou, de ordinário que nós temos dificuldade em controlar os nossos pensamentos. Normalmente no mundo espiritual, o perispírito continua ainda com a aparência de nós quando aqui encarnados. Nas mentes primitivas, ignorantes e ociosas pelo trabalho, pelo desenvolvimento, semelhante vestidura se caracteriza pela feição pastosa, verdadeira continuação do corpo físico, exatamente como nós éramos, ainda animalizado e enfermiços, muitas vezes ainda mantendo as enfermidades que nós aqui constituímos e que nós aqui passamos durante a encarnação. Vejamos o que esse parágrafo nos diz. Quão importante é o pensamento, oculto de todos? Não de si mesmo, nem de Deus, nem dos que já conseguem olhar além do que a matéria produz. Os nossos pensamentos podem ser ocultos das outras pessoas, ocultos nem de todos, pois todos aqueles que se encontram despojados lá do corpo físico ou desencarnados no mundo material e que têm uma elevação espiritual maior do que a nossa, eles são capazes de ouvir e de sentir os nossos pensamentos. E Deus? Deus tudo ouve, tudo sente. Então, ele pode ser oculto apenas daqueles que estão à nossa volta, mas não são ocultos de Deus e principalmente daqueles que estão à nossa volta. Reuniões espíritas já receberam espíritos apresentando-se em seu corpo espiritual, aliando-se aos fluidos dos encarnados, ectoplasma, ou seja, aparições, tornando-se visível e muitas vezes até sensível ao toque nas materializações, aparições. Diante desses conceitos e revelações, pergunta-se em reflexão: o que pensamos? Agora, há uma hora atrás, no dia anterior? Para onde o nosso pensamento nos conduziu? O que ele criou? O que ele destruiu? O que ele refez? Entendemos a relevância disso em nossa vida cotidiana? Compreendemos que estamos hoje preparando a nossa próxima vida? Consegue perceber? Digamos a lição. O progresso mental é o grande doador de renovação ao equipamento do espírito em qualquer plano de evolução. Em lição anterior, nos círculos da matéria, Emmanuel pergunta: quanto tempo despenderá ou esperará a sabedoria celeste na estruturação do organismo da alma? Nós é que estamos presos no tempo, tá? Certamente isso não temos resposta, pois depende do esforço pessoal de cada um. Quem está preso dentro do tempo somos nós. Todos aqueles que já alcançaram a sublimidade, que já são espíritos sublimes, eles são eternos, eles estão dentro da eternidade, e dentro da eternidade não existe tempo. O tempo era para nós, foi construído para nós, e nós estaremos dentro dele até que nós alcancemos condições de sermos espíritos puros e, portanto, despojados de todos esses corpos e já prontos para viver num mundo de perfeição ou de perfectibilidade ao qual nós podemos conceber. Um mundo onde nós estaremos ali, não mais como seres que estão dentro do tempo, mas seres que estão já ligados ao Criador na sua eternidade. Nós podemos entender o processo para auxiliarmos, ou, ao menos,
não atrapalharmos, né, a estruturação do organismo da alma. Assim vemos que nossas encarnações, nossos estágios na matéria, estão auxiliando na renovação do espírito, ou seja, estamos nos burilando, contribuindo na sua trajetória evolutiva ou não. O bom ou o mal, o uso dessas potencialidades permitirão que avancemos ou não. Na verdade, nós nunca retrogradamos, mas o que pode acontecer é que muitas vezes pela nossa ociosidade, nós ficamos parados. E às vezes a dor precisa vir, a dor e o sofrimento precisa vir para nos impulsionar, para nos voltar a fazer caminhar. A matéria não nos define, mas a forma como atuamos quando encarnados atua diretamente no caminho evolutivo que nosso espírito está traçando. Vamos voltar ao texto. Emmanuel nos fala do mau uso. Note-se, contudo, que não nos reportamos aqui ao aperfeiçoamento interior. O crescimento intelectual, com intensa capacidade de ação, pode pertencer a inteligências perversas. As religiões infernais estão repletas de ação, mas nenhuma dessas ações são edificantes ou moralmente elevadas. Ou seja, o pensamento pode fazer grandes coisas, boas ou más. Por quê? Porque toda a matéria à sua volta ela é neutra e ela obedece à ordem dos seus pensamentos. Então, se são pensamentos bons, são edificantes e levam à felicidade. Se são maus, eles levam a reflexos que vão se traduzir no sofrimento e na paralisia, até que a gente possa compreender, através do sofrimento, que esse não é o caminho da evolução, mas o caminho da paralisia. E tudo que fica parado estraga. Basta colocar um balde de água aí parada e deixar por alguns dias, você vai ver que a água apodrece, se estraga. É a mesma coisa com a gente. Quando a gente caminha para o mal, que o mal é sempre a ausência do bem, porque Deus só criou o bem, a ausência do bem é o mal, e a ausência do bem é a paralisia, a gente começa a sofrer e a gente começa a passar por sofrimentos que nos impulsionam a voltar ao caminho do bem, ao caminho da edificação. Daí a razão de encontrarmos em grande número compactas falanges de entidades libertas dos laços fisiológicos, desencarnadas, que já morreram, operando nos círculos da perturbação e da crueldade, com inenumeráveis recursos de modificação nos aspectos em que se exprimem. Fica aqui como sugestão, gente, a gente não tem tempo para isso, né? A leitura e o aprofundamento. Quais obras? Obras do nosso irmão Francisco Cândido Xavier. Pelas mãos do nosso irmão Chico, a gente tem os livros Obreiros da Vida Eterna e o livro Libertação, ambos da Lavra de André Luiz, ambos da psicografia de Francisco Cândido Xavier. Vamos refletir mais um pouco sobre isso. Primeiro, Emmanuel nos fala de perispírito dos espíritos ainda simples e ignorantes. Prossegue nos dizendo que há também aqueles que já progrediram em inteligência, porém não em moralidade, e atribui a esses espíritos intensa capacidade de ação. Percebemos assim que a matéria é neutra, seja no mundo material, seja no mundo espiritual. Eu posso usar aqui o chumbo para poder fazer grandes coisas, fazer muitas coisas importantes, e posso usar o chumbo para fazer bala para matar as pessoas. Percebem que no mundo material a matéria pode ser utilizada, o aço pode ser utilizado para fazer uma faca, para cortar pão, pode fazer uma faca para matar as outras pessoas. No mundo espiritual, lá também a mesma forma. A matéria espiritual ela é neutra em si e ela pode ser utilizada da mesma maneira. Importante lembrarmos da lei de sintonia. Portanto, o espírito desencarnado atua com a ajuda do seu perispírito, que ele identifica com o encarnado. Ou seja, lembram que eu falei que quando nós estamos ali agindo de maneira má, utilizando dos recursos de nosso pensamento e dos recursos materiais de forma errada, usando para o mal, a ele nós nos afinizamos. Ou seja, todos aqueles que pensam da mesma maneira que nós estarão na mesma faixa de frequência. Estaremos ali, não só nós agindo, mas agindo com a presença de outros que pensam da mesma maneira que nós. Necessária identificação fluida para que haja uma ação, lei de sintonia. Assim, novamente somos chamados à vigilância dos nossos pensamentos, a fim de evitarmos essas influências maléficas
que atuam não apenas no âmbito espiritual, mas também no material, promovendo mal-estar e até mesmo doenças que jaziam em estado latente em nosso organismo e são despertadas por estes fluidos maléficos. Prossegue Emmanuel, nos auxiliando a compreender esse processo de intercâmbio. Não adquiriram ainda a verticalidade do amor que se eleva aos santuários divinos, na conquista da própria sublimação, mas já se iniciaram na horizontalidade da ciência, com a influência aqueles que, de algum modo, ainda lhes partilham a posição espiritual. Os anjos caídos não passam de grandes gênios intelectualizados com estreita capacidade de sentir, largamente desenvolvidos intelectualmente, mas com pouco desenvolvimento dos sentimentos, em especial da empatia e da abnegação. Ou seja, tem muito desenvolvimento intelectual, mas uma moral bastante ainda limitada. Lembrando que para que a gente possa evoluir, a gente precisa sempre das duas asas, a gente costuma dizer, a asa do conhecimento e a asa da moralidade, a fim de que a gente possa, batendo as duas asas, se elevarmos. Não adianta ter uma asa muito forte e a outra praticamente paralisada, que é o que ele está dizendo. A asa intelectual às vezes bate muito, mas porém a moralidade ainda em inércia. Então não consegue sair da horizontalidade, porque ainda precisa das duas para que possa se elevar. Apaixonados guardam a faculdade de alterar a expressão que lhes é própria, fascinando e vampirizando nos reinos inferiores da natureza. Grandes gênios intelectualizados, com estreita capacidade de sentir, atuam sobre a humanidade, causando dor e sofrimento, porque a nós nos ligamos a eles, a partir dos sentimentos e a partir dos recursos que nós ali utilizamos para a prática do mal, para a prática do prejuízo ao próximo. A história nos oferece vigorosos exemplos de mentes brilhantes, sem, no entanto, nenhum sentimento afetivo. Adolf Hitler, que foi uma grande mente brilhante, ele tinha um desenvolvimento intelectual muito grande, porém o sentimento nenhum, zero. Nenhuma compaixão pelo outro. Aqui a lição nos oferece O que a lição nos oferece é a percepção de que não estaremos sujeitos a essas forças exteriores se soubermos cultivar o nosso mundo interior. Pensamentos bons atraem para próximo de nós espíritos bons que certamente nos trarão refrigério para as nossas almas e boas inspirações. Obviamente, o contrário também é válido. A prece, nós, é o mais poderoso meio de que se dispõe a criatura para a defesa dessas influências perniciosas, que todos nós estamos sujeitos, tanto no mundo aqui encarnado quanto desencarnado, quando pelo pensamento, tanto aqui quanto lá, atraímos para nossa proximidade espíritos que desejam compactuar conosco nas investidas no campo do egoísmo e do orgulho. Compreendemos a natureza dessas forças que atua ao nosso redor nos permite adquirir não apenas conhecimento, mas a fé raciocinada que é proporcionada pelo estudo da doutrina espírita, que conhece o mundo material e espiritual, apresentado pelos nossos irmãos, como por exemplo Emmanuel, aqui no livro que nós estamos estudando, no livro Roteiro, e reconhece na prece o verdadeiro lenitivo, a verdadeira força para revigorar as forças e prosseguir em frente, não obstante as lutas e sacrifícios. Assim encerra o benfeitor a lição, e nós também encerraremos os nossos estudos da noite de hoje. Entretanto, começando com uma conjunção adversativa, nada foge à transformação e tudo se ajusta dentro do universo para o geral aproveitamento da vida. Ou seja, não há retrogradação. Todos nós iremos progredir. Porém, podemos progredir pelo amor ou pela dor, pelo sofrimento, quando paralisados. A ignorância dormente é acordada, aguilhoada, incitada e estimulada pela ignorância desperta. A bondade incipiente ou imatura é estimulada pela bondade maior. O perispírito, quando a forma somática, encarnado, obedece às leis de gravidade no plano que se afina, sintonia espiritual.
Nossos impulsos, emoções, paixões, virtudes, nele se expressam fielmente. Por isso mesmo, durante séculos e séculos, nos demoraremos na esfera da luta carnal ou nas regiões que lhes são fronteiriças, no mundo espiritual, purificando a nossa indumentária, purificando o nosso aparelho físico e o nosso aparelho perispiritual, embelezando-o, a fim de preparar, segundo o ensinamento de Jesus, a nossa veste nupcial para o banquete do serviço divino. Leitura recomendada, Mateus 22:11, parábola do festim de bodas. A parábola do festim de bodas fala a respeito disso. Concluindo a nossa reflexão de hoje, o amor e a bondade são os grandes agentes divinos que nos beneficiam a todo instante. Devemos buscá-las. Eis o que o Mestre nos disse: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis. Lucas capítulo 11, versículo 9. Três imperativos. Vejam que os verbos estão no imperativo. Pedi e buscai. E eu vos digo a vós: pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei. Batei, imperativo, e abrir-se-vos-á. Jesus, Lucas 11:9. Pedi e buscai e batei. Esses três imperativos da recomendação de Jesus não foram enunciados sem um sentido especial. No emaranhado de lutas e débitos da experiência terrestre, é imprescindível que o homem aprenda a pedir. O que nós vamos pedir? Caminhos de libertação da antiga cadeia de convenções sufocantes, preconceitos estéreis, dedicações vazias e hábitos ruins que ainda estão cristalizados em nós. É necessário desejar com força e decisão, a saída do escuro cipoal em que a maioria das criaturas perdeu a visão dos interesses eternos. Logo, após, é imprescindível buscar. Não adianta apenas pedir, é necessário trabalhar. A lei do trabalho e a lei do progresso fazem parte das leis que nos levam à perfectibilidade. Então, é necessário ir em busca de, é necessário ir trabalhar, é necessário ir em busca. A procura constitui de esforço seletivo. O que você vai em busca? O que você quer para você? O campo jaz repleto de solicitações inferiores, algumas delas recamadas de sugestões brilhantes. É indispensável localizar a ação digna e santificadora. Muitos perseguem miragens perigosas, à maneira de mariposas que se aproximam pela claridade ao incêndio. Chegam de longe, acercam-se das chamas e consomem a bênção do corpo. É imperativo aprender a buscar o bem legítimo. Estabelecido o roteiro, livro que nós estamos estudando, estabelecido o roteiro edificante, é chegado o momento de bater a porta da edificação. Sem o martelo do esforço metódico e sem o buril da boa vontade, é muito difícil transformar os recursos da vida carnal em obras luminosas de arte divina, com vistas à felicidade espiritual e o amor eterno. Não bastará, portanto, rogar sem rumo, procurar sem exame e agir sem objetivo elevado. Peçamos, então, ao Senhor nossa libertação da animalidade primitivista, busquemos a espiritualidade sublime e trabalhemos por nossa localização dentro dela, a fim de convertermos em fiéis instrumentos da divina vontade. Pedi, buscai, batei. Esta trilogia de Jesus reverte-se de especial significação para os aprendizes do Evangelho em todos os tempos. Eu queria agradecer a presença de todos e, novamente, muito obrigado pela oportunidade de poder estar aqui junto de vocês e poder compartilhar um pouco daquilo que a doutrina espírita ofereceu no meu coração, esse refrigério que trouxe para mim, esse conhecimento das verdades espirituais libertadoras que o Mestre Jesus veio nos trazer no seu Evangelho. Eu desejo a todos um dia repleto de paz e de harmonia. E encerro as atividades da noite com uma prece, a prece de Maria.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desencarne e libertação, que assim seja. Graças a Deus, graças ao Mestre Jesus. Fiquem todos em paz. Muito obrigado.